O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus e os seus discípulos estavam reunidos na Galileia, ele lhes disse: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, mas no terceiro dia ele ressuscitará. E os discípulos ficaram muito tristes. Quando chegaram a Cafarnaum, os cobradores do imposto do templo aproximaram-se de Pedro e perguntaram: o vosso mestre não paga o imposto do templo? Pedro respondeu: sim, paga. Ao entrar em casa, Jesus adiantou-se e perguntou: Simão, que te parece? Os reis da terra cobram impostos ou taxas de quem? Dos filhos ou dos estranhos? Pedro respondeu: dos estranhos. Então Jesus disse: logo os filhos são livres. Mas para não escandalizar essa gente, vai ao mar, lança o anzol, abre a boca do primeiro peixe que tu pescares. Ali tu encontrarás uma moeda. Pega então a moeda e vai entregá-la a eles por mim e por ti. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Ezequiel está conosco nesta tarde. Ele, chamado de Filho do Homem, Ben Adam, um homem que, não obstante sua fraqueza e os seus limites, como marca a nossa condição, torna-se portador da palavra, de uma palavra que lhe precede, porque é a palavra eterna, que constitui a tessitura dos céus e das estrelas, uma palavra que lhe supera, já que Deus sempre diz mais do que a nossa capacidade de tentar circunscrevê-lo. Os homens que tentam falar que Deus é isto, Deus é aquilo, matam Deus. Deus está morto, nós o matamos. Assim diz Nietzsche, matamos com a nossa ilusão de tentar fazer dele um servo dos nossos ressentimentos. E uma palavra também que acompanha e que sustenta. Porque a força de todo profeta está na palavra que lhe é dirigida da parte do Senhor e que lhe garante. Porque nós não somos garantidores de nós mesmos, porque a nossa palavra é avesso. Heidegger, o filósofo, diz: é preciso desdizer o dito. Nós estamos num tempo de muito falatório. Humberto Eco diz: a internet deu voz a todo tipo de idiota. Então, quando nós sempre temos o que dizer, significa que nós, na verdade, estamos dizendo apenas idiotices. Às vezes, sabedoria significa não dizer, mas escutar. Deixar de lado o falatório para aumentar a escutatória. Por isso, na vocação dos profetas, enxergamos também a nossa vocação, o nosso chamado íntimo. Deus nos deu 2 ouvidos e uma só boca para que sejamos capazes de escutar. Os ícones, que são uma expressão artística lídima da fé que se faz sentir na arte, eles são sempre reproduzidos com 2 ouvidos largos e com uma boca bem pequena, para dizer que nós temos que ser muito apressados na capacidade de ouvir e de perceber. E falar, temos que ser morosos, né? Para que a gente não se ponha a dizer mal. E aí dizemos da boca para fora, o outro coloca do coração para dentro, e será muito difícil arrancar de lá uma palavra maldita. O profeta, então, na perspectiva bíblica, não é um falador, é um escutador, que transmite fielmente. O profeta, o Nabi, é um portador fiel da palavra que ele escutou. E não é alguém também que vai dizer apenas do futuro. Os profetas da Bíblia não são como as sibilas pagãs, que estão dizendo sobre aquilo que irá acontecer. Ainda para cá, estava vindo de Belo Horizonte e vi assim num ponto de ônibus: devolvo o seu amor em não sei quantos dias. E pensei comigo: coitado da pessoa que lê isso. Mal ela sabe que às vezes é um livramento, né? É melhor deixar na casa da outra. Então, os profetas pagãos estão sempre prometendo coisas, não é? Para fazer cosquinha no nosso coração. É muito até curioso, as pessoas que prometem amor e riqueza, a gente olha para a casa dela e vê que elas talvez não conseguiram aplicar na própria vida delas, né? Quanto mais vão conseguir aplicar na nossa. Às vezes as pessoas fracassadas dizem e nos oferecem livros sobre como temos que ser bem-sucedidos. Isso não se comprova na própria vida dela. Portanto, a profecia no Antigo Testamento não é um sortilégio, não é sobre o futuro, não é um falatório,
Não é para satisfazer a curiosidade, nem para fazer cosquinha no coração, mas para despertar consciências anestesiadas. É pontual, precisa. No dia 5 do mês, esse era o 5º ano do exílio do rei Joaquim, a palavra do Senhor foi dirigida a Ezequiel. Aqui não está presente, porque nesta perícope são os versículos que são escolhidos, seja na leitura, seja no Evangelho. Nesta perícope já começamos a ler no versículo 2, mas o versículo 1 desta profecia de Ezequiel é lindo, assim como a vida é bela porque é um sagrado avesso. Se diz, eu, Ezequiel falando de si, entre os exilados, escutei a palavra do Senhor quando os céus se abriram. Eu, um exilado, todos nós somos exilados, todos somos desterrados, todos estamos à procura de nós mesmos, temos uma pálida noção de quem nós somos, depois de muita vodka, muita terapia e bater a testa na parede, e enxergamos esta condição humana, demasiadamente humana. Nós somos exilados, caminhantes, peregrinos, à procura de nós mesmos. Eu, exilado, neste lugar do desamparo, e a profecia de Ezequiel é uma profecia de dores. É ele que fala dos ossos ressequidos, é ele que vai falar da restauração da parte de Deus, de um coração novo de carne que o Senhor Deus nos quer dar. Ele se vê como exilado. O primeiro processo para a cura é a assunção do estado em que nós nos encontramos. Seu casamento não vai ser curado se você não tiver consciência do lugar onde você está. Você não vai ser curado das confusões em que está se metendo se não tiver consciência de como você é responsável e se implica no sofrimento que lhe acontece. Você não pode ser liberto se não assumir aquilo que está lhe aprisionando. Eu, diz Ezequiel, eu como exilado, vi os céus se abrirem, se rasgarem. E esta é uma metáfora belíssima das Sagradas Escrituras, na profecia de Ezequiel, um suspiro no capítulo 64 de Isaías, onde no exílio se diz, Senhor, se rasgasses os céus e descesses. Às vezes é preciso que algumas coisas se rasguem para que venha a nós um caminho de salvação. Os céus se rasgam e do céu vem esta palavra do Senhor. E é dado ao profeta ter uma visão que não é um sortilégio, uma visão que não é sobre alguma coisa que deve satisfazer a curiosidade, mas uma visão do kavod, da glória de Deus. E o Salmo ecoa, da glória do Senhor estão cheios o céu e a terra. O que é a glória na perspectiva bíblica? É a manifestação da presença de Deus. Se diz que no acampamento onde estava a Arca da Aliança, no momento em que o povo tinha que ter discernimento, não é? Sobre qual era a vontade de Deus, para onde ir, descia do céu uma nuvem, a Shekinah, e preenchia todo o acampamento. Assim como de tempos em tempos, esta montanha sagrada da Serra da Piedade é beijada pelas nuvens. Então, este kavod, a glória do Senhor que preenche toda a terra, na perspectiva bíblica, aqui sem fazer nenhuma alusão desrespeitosa, aquelas gordurinhas que a gente vai juntando depois dos 25, que é difícil de queimar, a perspectiva bíblica é de que Deus é um cara bem gordão, que ocupa bastante espaço. Então, na hora que ele chega, ele tem presença. Então, isso é o kabot no hebraico, quer dizer, aquela presença que ocupa um espaço, e aí plenifica, de modo que tudo aquilo que se encontra com Deus é plenificado dessa sua presença. Esta é a visão de Ezequiel, porque nós somos falta, nós somos exílio, nós somos pequenos, somos estreitos nos nossos pensamentos, na nossa visão. É preciso então deixar que Deus ocupe espaço, que Ele possa nos fazer inchar da sua palavra, inchar das suas graças, inchar do seu amor, e assim nós seremos plenos nele. Nunca perfeitos, porque a perfeição é coisa que escapa à nossa condição humana. Nunca senhores de nós mesmos, mas plenos. É possível estar pleno. Você pense quando você vai arrumar o seu cabelo no sábado, aí você hidrata a raiz do seu cabelo, faz a sua unha. Uma mulher com a raiz do cabelo hidratada não quer guerra com ninguém, não é verdade? O marido continua o mesmo traste, mas você está plena, porque você está se sentindo bem, com autoestima. Então é isso. Ezequiel está dizendo que na presença do Senhor,
que preenche toda a terra de sentido, de significado e de valor, mesmo no exílio. Nesta terra do meu cativeiro, haverei de louvar-vos, porque estou pleno. E aí se diz desta nuvem que revela velando. É uma coisa interessante, né? Essa brincadeira que existe nesta palavra revelar. Porque revelar, lembra quando a gente ia lá na rua Curitiba para revelar as fotos da Kodak, e morrendo de medo de que não desse certo? Aí revelar, mas revelar é velar de novo. E é assim, toda a experiência nossa, autêntica, entre nós mesmos e com Deus, é sempre assim, quando a gente chega num ponto que a gente acha que já viu de tudo, a gente vê mais. Isso serve para as decepções com o marido, não é? Porque às vezes a gente está diante do marido e diz assim, não é possível, como lembra Brecht, né? A quem cuidadosamente prepara o próximo erro, né? Eu não imaginei que ele fosse capaz de mais isso, estou surpreso. Então, no momento em que a gente acha que conhece alguma coisa, que já viu de tudo, aí a gente está revelado, mas aí tem alguma outra coisa, quer dizer, que a gente ainda não percebeu, podemos ver sobre outra perspectiva. Assim é a glória de Deus. Então, a nuvem, ela diz, Deus está aqui, mas no momento mesmo em que Ele está próximo, que Ele vem nos visitar, nós tomamos consciência de que Deus é um abismo insondável, que os seus pensamentos superam os nossos pensamentos e que lá onde a nossa vida é desespero e pesadelo, Ele é capaz de sonhar. Papa Francisco insiste, nós temos que nos deixar surpreender por Deus. Se estamos no exílio, Deus é capaz de surpreender com a sua capacidade de renovar nossas esperanças. E o que resta ao profeta? Neste amor que revela e vela, que desvela, revela, ele cai com o rosto por terra. Aqui é uma maneira que o texto bíblico tem de dizer do reconhecimento que Ezequiel faz de sua pequenez diante da grandeza de Deus. Quer dizer, ninguém pode ver Deus, você não me pega nem me chega a alcançar. Deus está o tempo todo cantando recôncavo e convexo de Maria Bethânia. Quer dizer, nenhum de nós alcança Deus, nenhum de nós pode resumir Deus. Ele sempre surpreende com a sua capacidade de, inclusive, fazer da morte brotar a vida. É isto que Ezequiel está nos convidando nesta tarde. E aqui, como rápido disclaimer, ele fala, nessa característica própria das imagens dos profetas de Ezequiel, de 4 animais. Por que 4? 4 significa a totalidade cósmica, não é? Porque é norte, sul, oeste, leste. E porque são esses animais, aqui é apresentado um rosto humano, um rosto parecido com um leão, um rosto de águia, o rosto do touro, e isso é uma imagem muito presente na nossa iconografia. Já viram essas imagens até aqui na Basílica? Depois os meninos podem fixar a câmera, por ser uma basílica, nós temos ali essas 4 representações dos profetas, que nós lemos, com a ajuda dos padres da igreja, nós lemos essas representações como sendo um indicativo, né, uma profecia, uma antecipação daquilo que são os 4 evangelistas. Por isso esses 4 animais. Quer dizer, o primeiro dos evangelistas é Mateus, onde se apresenta a face humana de Jesus Cristo. O evangelista Mateus, ele começa narrando da origem humana de Jesus Cristo. O segundo é Marcos, por isso associado ao leão, porque é um evangelho que se fala do deserto. João Batista é o leão que ruge no deserto. Depois nós temos o evangelista Lucas, que começa e termina no templo, portanto associado à imagem do boi, que era um animal sacrificado nos templos. E depois terminamos com a águia, uma menção à grande teologia do Evangelho de João. Tudo isso que foi apresentado como sombra dos bens futuros, que está sendo aqui previsto por Ezequiel, realiza-se plenamente em Jesus Cristo, onde o Evangelho chega aos confins do mundo sobre estas 4 facetas. Cada evangelista tem um jeito próprio de comunicar Jesus Cristo. Fechamos parênteses para este apoftegma. Aqui o Salmo, quero recuperar esse elemento, quando se diz no final do Salmo que o Senhor é um hino para os filhos de Israel, este povo que Ele ama e que lhe pertence. O Senhor exaltou seu povo eleito em poderio, Ele é o motivo de louvor para os seus santos. Que coisa interessante, o Senhor exalta, dá vigor,
É a profecia de Ezequiel, dos ossos ressequidos. Como costumo dizer, é preciso ter ânimo e coragem. O que a vida quer da gente, lembra Guimarães Rosa, é coragem. Felicidade, lembra Vinícius de Moraes, só em momentos de distração. Pequenos momentos. O que nós precisamos ter é coragem para vencer com a vida, vencer na vida. O Senhor é que nos dá vigor. Estamos no jubileu da Mãe Piedade, no colo dela nós temos a força para recomeçar. Quem espera no Senhor, que está no colo da Mãe Piedade, revigora suas forças, revigore suas forças, onde quer que você esteja, qualquer que seja o seu exílio nesta hora, porque o Senhor exaltou o seu povo eleito com poderio, Ele lhe revestiu de novo vigor. Aqui me seja permitida uma ironia, não é? Porque quando se diz que o Senhor Deus aumenta o vigor do seu povo, no original hebraico se diz que Deus levanta o chifre do povo. Porque chifre é uma perspectiva de força, né? Cornus salutis do latim, corneia é um conjunto de militares. Aí o sertanejo, não é entendendo de grego, diz, e de hebraico, de latim, diz, né? Um homem sem chifre é um animal indefeso. Então, quer dizer, aqui no original hebraico diz, o Senhor levanta o chifre do touro, quer dizer, o chifre é um símbolo da força, o Senhor aumenta o vigor do seu povo. E como que Ele aumenta o vigor do seu povo? Ele exalta o povo eleito em poderio, com o seu amor. É o amor de Deus. O Senhor ama aquele de quem é íntimo, aqueles que lhe pertencem. Não queira pertencer a outras coisas, aos seus ressentimentos, aos seus medos. Não se deixe aprisionar por seus exílios, mas deixe-se libertar pelo amor de Deus. É o amor de Deus que é capaz de ser força lá onde nós somos fraquezas. É o amor de Deus que é pleno lá onde nos falta. É o amor de Deus, do qual nada nem ninguém nos pode separar. Lembra o apóstolo Paulo na carta aos Romanos. Nem tribulação, nem perigo, nem fome, nem exílio, nem espada, nem morte, porque graças a Ele nós somos mais que vencedores, graças àquele que nos amou. Ezequiel, Ezer, a força de Deus está nos recobrando nesta tarde a consciência do Deuteronômio. O Senhor ama, escolhe e se afeiçoa. É o amor de Deus que é a garantia. É porque Ele nos escolheu que nós vencemos, Ele se afeiçoa de nós. Aqui terminamos com um olhar sobre o Evangelho, porque é próprio do amor antecipar. Olha que coisa bonita, a imagem do Evangelho. Jesus está com os discípulos no convívio íntimo da Galileia. Ele vos precederá na Galileia. Ele disse, o Filho do Homem vai ser entregue, vocês não vão ter vida fácil não. Nas mãos dos homens, eles os matarão, mas Ele vai ressuscitar. Ele vai dar jeito, inclusive, na morte. Os discípulos ficam meio tristes. Aí se diz, quando chegam em Cafarnaum, os cobradores de impostos vão cutucar Pedro. Sempre quando nós estamos num dia mais difícil, vem um secretário do diabo nos encher o saco, né? Assim acontece também com Pedro. E pergunta, o seu mestre, ele não paga imposto de renda, não? Aí Pedro diz, é claro, né? Quem vem aos seus não degenera, a gente tem que defender os nossos amigos. Ele diz, paga, com certeza. Ele não vai dizer que Jesus está com problemas com o fisco. Aí, ao entrar em casa, olha que cena linda, porque isso acontece com cada um de nós o tempo inteiro. O Senhor nos olha, Ele se afeiçoa de nós. É Ele quem nos reergue com o seu olhar. Ao entrar em casa, o amor se antecipa. E aí Jesus percebe o que se passa no íntimo de Pedro, porque quando a amizade é verdadeira, nós interpretamos até o silêncio. O jeito que o filho coloca o pé em casa, a mãe já sabe que tem uma coisa que não está boa. E não adianta mentir, porque ela sabe, porque ela nos conhece. Pedro coloca o pé em casa e Jesus diz, Simão, os reis da terra cobram imposto de quem? Dos filhos ou dos estranhos? Aí Pedro diz, dos estranhos. Não sejamos estranhos de Deus. Não sejamos estranhos dele. Por isso, oração, os sacramentos, confiança na graça divina, experiência de Deus. Se deixe ver por Deus. Deixe que Ele te restaure as forças. Peça colo de Nossa Senhora da Piedade, porque só neste amor de Nossa Senhora da Piedade, no amor de Cristo que nos vê, inclusive no nosso avesso, nós podemos estar restaurados em nossas forças, porque olhando para Nossa Senhora, que é a nossa mãe, a gente percebe que o maior tesouro da nossa vida, para além de nossos exílios, prisões e medos, é de que nós somos filhos. Do colo da Mãe Piedade, nós somos livres. Unidos a Cristo, nós somos livres.
E aí termino com o que o próprio Pedro vai dizer, certamente lembrando dessas e outras experiências, onde o amor de Cristo lhe alcançou na sua tristeza, no seu avesso, nos seus reversos, aquilo que ele vai dizer na carta de Pedro, na sua carta, capítulo 5, versículo 7. Lançai sobre Deus todas as vossas preocupações, é Ele quem cuida de vós. Que essa seja a nossa consciência profunda. Estamos no jubileu da Mãe Piedade, experimentando o colo, confiando de que toda a terra, toda a nossa vida está plena do amor de Deus, que nos ama, nos escolhe, nos afeiçoa, nos dá vigor. Lancemos sobre Ele todas as nossas preocupações. É Ele quem cuida de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado. Aos céus nossas preces. De